Estamos de volta com o programa Crescimento Humano e hoje conversando com Janine Ferro e Juliana Mello, que são psicólogas e consteladoras, né? Vamos entrar agora num tema extremamente novo, atual, que é a formação das novas famílias, de casais que já têm uma família e formam uma nova, e das famílias também homoparentais, né? A exemplo do que nós estamos vendo na novela Em Família, um casal que se separou e que a esposa está vivendo com uma companheira, e o grande dilema agora é como contar para a criança, para o filho, né? Então, eu gostaria de ouvir vocês, né, sobre essa questão tão nova, né, tão atual. Isso já chega no consultório, Lenise. Isso tem chegado com algumas frequências até. E não é fácil para a criança, né? Para elas levar esses pais para o convívio dela na escola, no centro esportivo, no lazer. Para elas, não é, elas se sentem diferentes, elas se sentem, de certa forma, constrangidas, né? Porque, para elas, o normal é um homem, uma mulher, os dois juntos, mas nunca uma mulher e uma mulher, um homem e um homem. Mesmo... como nós estamos vendo aqui na tela, né? Exatamente. Mesmo quando elas cresceram num ambiente desse, com duas mulheres, né? Que eu tenho visto no consultório uma situação onde eram duas pessoas que tinham uma filha e assim, era muito difícil para a criança, né? Aceitar essa realidade e vivenciar essa realidade com os colegas, dentro da escola, dentro do convívio, do contexto dela, social. Você estava falando da dificuldade da criança em relação justamente ao meio em que ela vive, né? Elas passam por alguma situação de bullying também, quando os colegas têm conhecimento que a família dela é uma família diferente? Não propriamente de bullying, porque elas não contam para os colegas que os pais... Não, elas omitem. Elas falam que são amigos, que são parentes, mas elas não falam que são casais. Elas têm essa dificuldade de assumir esse casal, esse casamento. Até porque isso é extremamente novo, né, na nossa sociedade, né? Na verdade, a relação parental, ela sempre existiu. Hoje nós estamos tendo essa relação divulgada, mostrada, até com uma proposta, uma perspectiva de que a sociedade possa conviver bem com esse novo planejamento de vida, não é? E você, Janine? Como você observa, como você tem visto, tem olhado para essa questão? Eu tenho visto, né, que assim, algumas crianças realmente têm a dificuldade, né, como é a experiência da Ju. E tenho visto assim que alguns casais têm tido filhos, né, por exemplo, casais de mulheres têm tido filhas e filhos, né, têm gerado esses filhos. E aí eu acredito que já é de uma forma diferente, porque é a família que essas crianças conheceram, né? Então, chega de uma forma diferente para elas, diferente da criança que é adotada. Como, por exemplo, a gente tem visto, né, muitas crianças sendo adotadas por uma mãe, apenas por uma mãe. Uma mulher solteira adota crianças. Então, para essa mãe, é uma dificuldade grande cuidar desses filhos. E para esses filhos também não existe um pai. Eles não tem um referencial masculino, não tem esse referencial. Então, eles sentem essa falta também. Como os casais separados. Então, de uma certa forma, são situações específicas que mexem com as crianças. Eu vejo que, justamente por estarmos vivendo uma situação nova, é que o profissional, terapeuta, o psicólogo, precisa estar constantemente em contato com essas questões e se atualizando, porque assim a relação passa a exigir, não é, uma nova formação, né? Então... E assim, quando a gente trabalha com a criança, a gente não trabalha apenas com a criança, a gente trabalha com toda a família. Com todo o sistema da criança, né? Com todo o sistema. E assim, o que é que a gente vê? Muitas vezes essa criança é adotada. Tá, existe aquela mãe ou aquele pai que adotou a criança, mas ela tem um sistema, ela tem um pai e uma mãe biológico.
E ela está ligada a esse sistema. Então, a gente precisa fazer um trabalho em cima desses pais. Muitas vezes as crianças não sabem que são adotadas. É uma dificuldade que a gente vê, assim, as crianças... a criança está agressiva. Não, mas tem alguma coisa que está acontecendo para essa criança estar com esse comportamento. E aí, quando a gente vai buscar, existem os segredos de família, né? E esses segredos, às vezes, não podem ser revelados, mas, às vezes, eles precisam ser revelados. E às vezes são revelados no momento mais inadequado, de uma forma, no momento inoportuno, de uma forma brusca, né? Como a gente tem, violenta, né? Porque eu conheço um caso de uma moça, que ela hoje é uma moça, ela era adotada e ela não sabia que ela era adotada, e foi no meio de uma discussão entre mãe e filhas, que a mãe, assim, né, colocou isso para fora. Em meio a uma discussão, às vezes no momento de morte de um dos pais, não é? No momento da divisão da herança, exatamente. É muito comum. E aí essa pessoa não está preparada e toma realmente um choque muito grande, né? E quando os pais são encaminhados ao processo de terapia, porque não basta apenas levar a criança, né? Os pais precisam ser trabalhados, né? E quando o casal, independente de ser um casal homossexual ou não, quando é que esse casal precisa estar em terapia? O tempo inteiro, Denise, assim, porque quando a criança vem, a gente está do lado dos pais, né? A gente está o tempo inteiro com os pais, a gente nunca está só com a criança. Né? Então, assim, um momento, a gente pede esse momento com os pais, ou os pais precisam desse momento com a gente, então eles pedem esse momento com a gente. Então, o trabalho com a criança é o tempo inteiro ao lado dos pais. Não tem como a gente fazer um trabalho só com a criança. Né? Porque é um trabalho realmente de um sistema todo, dos pais, independente desses pais, ser um casal homem e mulher, ou de ser um casal mulher com mulher, homem com homem, independente disso, mas tem que ser um trabalho lado a lado, psicólogo, os pais e a criança, todos juntos. Perfeitamente, até porque, como eu falei no bloco anterior, a criança passa de 1 a 2 sessões com o terapeuta. E a partir do momento que ela começa a ser mexida, automaticamente essa família também. Né, será mexida. Né? Nós temos um exemplo do filme Minhas Mães e Meu Pai, que trata dessa relação, no caso um casal homoparental, não é? O filme está aí na tela, né? Exatamente. E aí, depois de um tempo, esse pai aparece na vida de uma das mulheres, não é? E isso traz um conflito muito grande. Vale a pena assistir esse filme, não é? Muito, muito interessante, muito importante, né? E aí, assim, eu gostaria de entrar agora no tema da questão do adolescente em relação à sexualidade, né? Como vocês têm tratado isso? A sexualidade, ela tem começado muito cedo, Denise. Ela já tem começado na infância, né, por volta de 5, 6 anos. A criança já está fazendo questionamentos, assim, de coisas, assim, que você vê que, né, muito precoce para a idade dela. E isso tem gerado nelas uma certa angústia, que isso vai também indo para a adolescência. Que uma coisa que eu tenho percebido muito na adolescência é esse conflito da sexualidade. Né? Tem acompanhado muitas adolescentes em conflito com as suas sexualidades. Pois é. E assim, muitas vezes os pais, eles querem fazer de conta que a sexualidade não existe. E não dá, né, Lenise, para fazer isso. Porque a criança... E aí chegam os questionamentos. Quando me perguntar isso, o que é que eu respondo? A verdade. Né? Sempre usar a verdade, porque, e aí não existe duas histórias, é uma única coisa, é a verdade, é o que está acontecendo. A gente, no consultório, a gente trabalha com as crianças, começa a trabalhar a forma que a criança nasceu, como a criança veio ao mundo, e é interessante que a criança que busca isso, a gente não estimula, né? Os livros estão lá expostos, elas têm esse direito de escolher, e muitas vezes elas pegam, e aí elas já sabem disso. Eu já vi isso aqui na escola. Então, a escola também ajuda muito nessa parte da sexualidade, né? De mostrar como as coisas acontecem naturalmente, né? Isso. Tem ajudado bastante. E os pais, isso gera uma tensão nos pais,
né? É verdade, porque assim, primeiro a mídia, né? Nós vivemos uma sociedade midiática, né? E a mídia tem explorado muito, não a sexualidade, mas a erotização. Né, que é diferente, né? Em todos quase todos os programas, novelas, filmes, a exploração do corpo, né, de uma forma vulgar, né? Porque o corpo é um templo, né? Nosso corpo é um templo sagrado e que nos dá muito prazer. É outra questão, né? Mas assim, como o Juliano estava falando, a sexualidade começa muito cedo e só para assim corroborar com o que você está dizendo, começa cedo de uma forma natural, né? É muito natural que a criança tenha curiosidade. Isso faz parte da vida dela, né? Agora, quando os pais começam ou levam excessivamente, né, como o Janine estava falando, responder a verdade dentro da compreensão da criança, Claro. não é? Às vezes os pais levam uma coisa que é além da compreensão da criança, não é? Isso choca a criança, não é? Ou então os pais gera uma divisão muito grande. Eles, enquanto adultos, eles podem falar palavrões, eles podem vulgarizar a sexualidade, mas quando vê o filho pequeno fazendo a mesma coisa, eles repreendem e às vezes até castigam. Isso gera uma divisão na cabeça da criança, né? E muito, e grande, porque a criança ela fica em quem? Porque eu confio, eu acredito no meu pai. Então, e eu copio também o meu pai, os meus pais. Então, se os meus pais fazem, por que eu não posso fazer? Né? Se eles têm permissão e autorização para fazer isso, por que eu não posso seguir isso que eles estão fazendo? Ou que eles estão se comportando? Né? Então, assim, o adulto ele precisa se policiar na frente da criança, porque a criança está ali para aprender e ela aprende com os adultos. Né? Mas a sexualidade da criança também está muito ligada à questão da internet, como a gente já havia visto antes. Por exemplo, a minha filha era menor e ela colocou no Google moranguinho, a boneca moranguinho. Só que não apareceu uma boneca moranguinho, apareceu uma mulher fazendo uma striptease e tudo mais. Então, assim, quer dizer, ela vem com a inocência de uma boneca, de uma coisa, mas a internet, ela está ali. E aí é isso que os pais precisam prestar atenção e tomar cuidado. Não deixar a criança tão à vontade e nem tão pouco sozinha na frente da internet, do computador. Olha aí, a criança descobrindo realmente o órgão sexual, né? Extremamente natural e salutar. Nenhum problema em relação a isso, né? Não, e os pais, quando vê isso, precisam respeitar. Porque tem muitos pais que olham e brigam e punem. Brigam e nós conhecemos situações dos pais machucarem, inclusive, o órgão sexual da criança por punição. Né? Então, essa criança fica marcada, vai ser um adulto com dificuldades na área sexual. Né? Então, assim, toda criança, ela tem a necessidade de ir lá, de ver por que ele tem isso e o meu é diferente. Ela quer tocar, ela quer ver, porque é algo diferente do dela. Isso. Né? Está descobrindo o corpo, né, Lenise? Eu sou assim e ele é assim. O menino é assim, a menina é assim. E assim, a gente tem brinquedos que a gente trabalha com essas questões, né? De você perceber que é diferente. Por exemplo, o cara a cara, no brinquedo do cara a cara, você vai descobrindo as características do outro. Então, a gente vai vendo, a gente trabalha essa diferença com a criança. De menino é de uma forma, menina é de outra forma. O brinquedo, a gente trabalha o corpo, é a extensão do corpo da criança, né? Então, assim, existem os momentos, existem a hora, então precisa realmente ter muito cuidado com o que está sendo passado. E passar de uma forma sempre natural. Né? Esse tema, eu imagino que ele deve se tornar mais fácil de ser trabalhado em grupo, né? Sim. Como é que é o processo da terapia em grupo? Porque a criança vai escutar outras crianças falando, né? Para uma criança pode ser muito novo, que a outra está falando, se ela vem de uma educação muito rígida, né? Para outra natural. Mas então, como é que é esse processo de interação e quais os resultados da terapia em grupo? Assim, Lenise, a terapia em grupo, ela é maravilhosa, né? Porque a criança, ela está em contato com outras crianças. Isso, nós temos aí na tela, né? Isso, essa imagem é perfeita. Então, no processo da ludoterapia em grupo, a criança, ela aprende a dividir.
né, com as outras crianças. A gente trabalha muito o limite, trabalha o dividir. Compartilhar, socializar o brinquedo, né? A interação da criança, como é que ela está interagindo com o outro, com o próximo, como é que ela está se inserindo diante do grupo. Né? Porque a criança, ela precisa disso, e ela precisa também de uma afirmação, uma comprovação do adulto. Olha, você pode, vai. Ela precisa de um incentivo, que o adulto vai lá e incentive ela a ir a fazer. Ela precisa do que todos nós, seres humanos, precisamos, né? Confirmação, né? Nós precisamos ser confirmados enquanto pessoas, né? Bem, eu quero agradecer a presença de vocês, né? Dizer que foi um encontro maravilhoso, uma ótima discussão e que vocês estão convidadas a voltarem para a gente dar continuidade em outros momentos. Obrigada. Muito obrigada a você e até o próximo programa.